A Emuná de Al Yalcha, amados irmãos da Querilar do Machia, um bom anoitecer a todos, amados irmãos, a toda a Filadélfia viva, e bem-vindo mais uma live Querilar de comunhão, e hoje com o Partido do Pão. Então, sejam todos bem-vindos, em nome de Alcha. Você que vai partir o pão conosco, você que vai estar em comunhão, prepare já lá o teu utensílio. Querido irmão Rafael Moraes, bem-vindo. Querida irmã Belone Nunes, querido irmão Celso, querida irmã Eli, querido irmão Eduardo Martins, forte abraço, querido irmão Eduardo, bom te ver por aqui. E todos os amados irmãos que têm mantido essa frequência de comunhão conosco. Querida irmã Eli, forte abraço, minha querida irmã. Espero que esteja tudo bem aí, com o Paulinho, contigo, com o Sandrão, com toda essa família linda aí. Querida irmã Aline Dias, querido irmão Jorge Serra, querida irmã Isabela Fidelis, bem-vinda, querida irmã, bem-vinda, querida irmã Belone, querida irmã Maria Aldenir, todos os amados irmãos que têm nos alegrado com essa comunhão. Que o Eterno continue nos entrelaçando nesses laços aí de comunhão, de espiritualidade, de carinho, de respeito. Querido irmão Léo Boaventura, forte abraço, querido irmão Léo, querido irmão Jorge Barros, querido irmão Gilberto Dial e toda a sua casa, forte abraço, querido irmão do coração. E todos os amados irmãos que sempre estão aí conosco aí, nessa caminhada. Bem-vindo a todos, em nome de Alcha. Como sempre, a minha orientação é que você pegue aí um papel, pegue uma caneta, para que a gente possa junto aí estarmos aprendendo, irmão. Aqui o nosso professor é o Ruach Kadosh, querido irmão Ivanete Silva, querido irmão Júnior, toda a sua casa, dá um abraço aí na irmã Fran, e todos os amados irmãos que têm mantido essa comunhão conosco. Irmãos, nosso tempo é muito curto e hoje, sem muitas delongas, eu vou logo entrar aqui num assunto que o Pai agregou no meu coração no decorrer dessa semana, tá bom? Forte abraço a todos aí. Se eu não fiz menção no nome dos irmãos, mas vocês estão no meu coração, estão em minha memória, nas minhas orações. E se sintam aí amados, abraçados pelo irmão Roberto, em nome de Alcha, tá bom? Então pega uma caneta, pega um papel, para que a gente possa estar falando hoje aqui a respeito de um assunto muito sério, irmão. É muito sério, irmão Roberto, é muito sério. Que tem como temática o poder das palavras, ou o poder da fala. Então a gente precisa tomar alguns cuidados que muitas das vezes a gente passa batido. É necessário, irmão Roberto, é necessário, irmão. Nós estamos caminhando nessa esfera terrena e não sabemos a que momento seremos tirados. Possa ser coletivamente, porque continuamos crendo no arrebatamento coletivo da Querilar do Machia, mas pode ser também individualmente, irmãos. Porque hoje eu tenho convicção e certeza que eu estou aqui com vocês, mas amanhã eu não sei. A Escritura mesmo diz que o amanhã não me pertence. Então eu preciso viver hoje. Os meus cuidados têm que ser no meu presente. E se aí o Pai me proporcionar amanhã mais, sabe, um tempo de vida na terra, amanhã a vigilância tem que continuar sendo a mesma ou melhor do que a de hoje. Então, pega uma caneta, pega um papel e presta bem atenção nas palavras que vai ser dita aqui nessa noite em nome de Alcha, tá bom? Então faremos uma breve oração na presença do nosso Abba Pai, todo o corpo do Machia. Te pedimos o teu perdão em nome de Alcha, porque pecamos sim, Pai, por pensamentos, palavras, obras, omissões, e ainda que não queremos, muitas das vezes nos apegamos a fazer o mal. Mas justifique-nos mais uma vez pelo sacrifício do madeiro e continue trabalhando na nossa vida de uma forma sobrenatural, nos lapidando para a aprovação final, Pai. Guarde a cada um, livre a cada um, sabe, fortalece a cada um, levanta o caído, o abatido, o necessitado, que tu possa operar maravilhas, Pai, na noite de hoje,
que ao ministrarmos a tua palavra, uma palavra rema, uma palavra de vida, uma palavra, sabe, de despertamento, curas venham se manifestar, espíritos imundos possam cair por terra, Pai, em nome de Alcha. Toda perturbação, toda falta de entendimento da tua palavra, que venha a ser nessa noite jogado por terra e abra-nos a porta do entendimento. Abra a janela dos nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender, como pessoas espirituais, tudo aquilo que vem de ti, tudo aquilo que as Escrituras possam nos proporcionar. E que a tua palavra vá, mais uma vez nesta noite, e produza o resultado a qual está sendo enviada em nome de Alcha, o Mashiach, o Nazareno que vive e reina para todo sempre, e assim será. Aleluia. Aleluia. Então, sem muitas delongas, pega uma caneta, pega um papel, abre as Escrituras, se você tem ela em posse. Se não tem, escreva, anote para depois você recapitular. Matitial, Evangelho de Matitial, no capítulo 12, eu quero ler apenas 3 versos, que diz assim nessa narrativa. Vou estar lendo numa Bíblia King James, atualizada. Evangelho de Matitial, Mateus, capítulo 12, versículo de número 35, 36 e 37, que diz assim nessa narrativa: uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas. Mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Verso de número 37. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Palavra que veio de encontro ao nosso coração, em nome de Alcha. No verso de número 34, e Alcha, instruindo seus alunos, seus discípulos, ele tem essa narrativa nos seus lábios. Então ele começa no verso 35 do capítulo 12 de Matitial, dizendo algo que devemos refletir de verdade. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas. Então uma pessoa boa, automaticamente, Alcha está falando que tem coisa boa, ela tem um tesouro bom. E se essa boa pessoa... E quando ele está falando boa pessoa, na sua conduta, na sua reputação, na sua emunar, na sua dedicação, na sua crença, no louvor, em gratidão ao soberano. Ele falou, então essa pessoa, dentro desse contexto dessa fala, e Alcha está falando, ela tem coisa boa. Ela tem coisa boa. Olha que coisa interessante. Ela tem coisa boas. E se ela tem coisas boas, o que sai dela são bênçãos, são coisas boas. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas. Então, uma pessoa que é centrada, equilibrada, uma pessoa que é doutrinada, que é regrada, uma pessoa que é educada, uma pessoa que busca o domínio próprio, a Escritura vai dizer que há um tesouro na vida dessa pessoa. E automaticamente o que sai dela é bom, é coisa boa. Olha que coisa interessante. Mas a pessoa má, tira do seu tesouro mal. Então, duas coisas distintas. Pessoa boa tem coisa boa, pessoa má só tem malignidade. Só tem coisa ruim. Só tem pensamentos terríveis. Premedita, elabora, maquina. E quando coloca em ação, é para destruir. É simples de entender a exegese dessa fala aqui no verso de número 35 do capítulo 12. É fácil interpretação. Quem tem coisa boa, quem produz coisa boa, ele frutifica coisa boa, diferente daqueles que são mal.
daqueles que têm índole ruim, perversa. Então tudo que vai sair dessa pessoa também é com essa característica de destruição, coisas ruins. E aí Yahshua continua ensinando os seus discípulos, seus alunos, no verso 36. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absorvido e pelas tuas palavras serás condenado. E quando Yahshua estava ensinando isso, ele estava dentro de um contexto de confronto aos líderes religiosos, aqueles que vestiam uma roupagem de espiritualidade, de conduta, mas na verdade de índole terríveis, de índoles terríveis. Então nós sabemos que a palavra do nosso Abba Pai nos revela preciosos ensinamentos acerca do nosso falar, amados irmãos. Às vezes nos preocupamos, irmã Li, com tantas coisas, mas muitas das vezes não vigiamos aquilo que procede dos nossos lábios. E aí nós temos várias passagens, eu podia enumerar para os irmãos aqui, várias passagens que nos alerta, que nos adverte a respeito da nossa fala. Então, Provérbios, capítulo 21, verso 13, eu já falei para os irmãos, pega uma caneta, pega um papel, anote. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbio 21, versículo 23. Hoje, nesse exato momento que estamos aqui, em comunhão, aprendendo junto a palavra do nosso Abba Pai, tem pessoas angustiadas, porque não vigiou a sua boca, a sua língua no dia de hoje. Precipitou-se em falar, ou falou futilmente, e sobre ela já pesa uma responsabilidade daquilo que ela falou, já está gravado, já está memorizado. As Escrituras vai dizer no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, que há um memorial, irmão, diante do Pai. Tudo aquilo que sai de mim, tudo aquilo que sai de você fica gravado, fica registrado. Há um memorial. Então o soberano nos concedeu um órgão capaz de dar vida ou de levar à morte. A nossa língua. Devemos abrir a boca para abençoar os nossos irmãos, a nossa casa, a nossa família, nosso cônjuge. Para adorarmos também a Yahweh. Para orarmos em gratidão a Yahshua. Mas, infelizmente, muitos têm sido destruídos pela falta de sabedoria. Falta de sabedoria, irmão Beto? Falta de sabedoria. Muitos não têm administrado seus lábios. Não têm conseguido doutrinar os seus lábios, de modo que abençoe, que traga vida. Por isso, amaldiçoam. Salomão, amados irmãos, afirmou, prata escolhida, presta bem atenção, prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Então, há uma diferença grande daquilo que sai positivo e daquilo que sai negativo. A língua do justo, ela é como prata escolhida, mas o coração do perverso vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Provérbios 10, verso 20 e 21. Poderia citar inúmeros textos aqui das Escrituras que nos revelam a necessidade de abrirmos a boca para abençoar e não amaldiçoar. Mas a nossa fala ia ficar muito extenso, e como a gente aqui, o nosso tempo é muito curto, eu vou pincelar o máximo que eu posso, mas com começo, meio e fim, para que você tenha uma compreensão da importância dessa fala.
A morte e a vida estão no poder da língua, amados irmãos. Eu creio que todos aqui já têm esse conhecimento. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21. Há um Provérbios mundano que diz que boca fechada não entra mosquito, não entra mosca. Há quem diz que muitos morrem pela boca, e é verdade, irmãos. Isso num aspecto generalizado. O que você come, o que você se alimenta, vai trazer saúde à sua matéria ou enfermidade. Aquilo que você fala vai trazer vida ou vai trazer morte. Quantas pessoas, por não encarar muitas das vezes os seus desafios, o mal que muitas das vezes bate à nossa porta, mesmo nós orando, mesmo a gente pedindo para nos livrarmos desse momento, e muitas das vezes não temos estrutura emocional, psicológica e espiritual para encarar essas situações e começamos já a murmurarmos. Em vez de lançarmos palavra de vida, trazermos à existência aquilo que está no espiritual, a materializar nessa esfera, muitas das vezes não temos esse discernimento e nem essa sensibilidade. Tudo acontece na esfera espiritual para que depois venha se materializar nessa esfera terrena. Você consegue imaginar a extensão e a gravidade disso? Você consegue imaginar, amados irmãos? Com ela você pode vivificar ou matar. É mesmo, irmão Roberto? É. Eu posso levantar uma pessoa com a minha fala, mas posso rebentar ela também com a minha fala. Consegue dimensionar o poder que há na fala, nesse tão pequeno órgão que me ajuda com o som que está adaptado ao meu corpo? Começa a entender como espiritual. Peço o Ruach Kadosh que lhe conceda sabedoria ao falar, irmão. Ao falar. Ao falar. Não é conveniente que eu e você abençoe e também amaldiçoe. Ao mesmo tempo está abençoando e ao mesmo tempo está amaldiçoando. Quando Shaul escreveu aos romanos, presta bem atenção, ele disse: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14. Há pessoas que já entenderam a importância de se policiar, de vigiar o falar. E procuram não cometer o pecado tão corriqueiro que muitas das vezes escapa. Como uma mentira, uma mentirinha, uma mentirona. Porque se precipitou em falar. Porém acabam pecando, justamente porque não abrem a boca para abençoar. Então a nossa emuná é um relacionamento com o soberano. Há pessoas, sabe, que aprenderam isso. Eu preciso estar conectado sempre com o Ruach Kadosh, vigiando em todos os aspectos, porque muitas das vezes as armadilhas estão no nosso falar. Muitas das vezes falamos que vigiamos aqui, vigiamos ali, mas o maior vigilar, a maior vigilância está na minha boca, na sua boca, na minha língua, na sua língua. Mas quando eu começo a buscar esse relacionamento com o soberano, não tenha dúvida, nos faz que saia da nossa boca palavras abençoadoras. Olha que coisa interessante. Não tenho dúvida que sai da nossa boca palavras que vão dar luz, que vão abrir mentes, que vão fluir cura. Pessoas assim transmitem amor, transmitem segurança, transmite paz uma para as outras. O que nós precisamos é de palavras, não de paparicos, mas palavras que nos colocam de pé, nos trazendo a consciência em todos os aspectos que precisamos melhorar, que precisamos nos aplicar mais, irmãos.
Essa é a palavra da vida. Muitas das vezes, Yahshua, entendemos ou interpretamos que muitas das vezes ele era duro, mas tudo que saía da boca do mestre Yahshua, ou tudo que saiu da boca do mestre Yahshua, era para vivificar a sua escola de aprendiz. Era para levantar os seus alunos. Era para trazer entendimento aos seus discípulos. Porém, infelizmente, há quem faça totalmente o oposto. Apenas reclamam, murmuram, maldizem. Os outros levam uma vida independente da palavra. Se você não tiver nada para falar, fale da palavra. Se você não tiver um assunto saudável para falar com alguém, fale da palavra. Samudi. Leia um provérbio. As Escrituras nos ensina a darmos graças em tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 18, que significa que pela nossa emuná podemos ministrar bênção, crendo que as circunstâncias serão mudadas, transformadas pela graça do nosso soberano. Há um poder tremendo em nossas palavras. Em Provérbios capítulo 18, anota aí no verso de número 21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. É mesmo, irmão Roberto? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que coisa interessante. E a minha pergunta é para o corpo do Mashiach: que fruto você tem comido? Que fruto você tem gerado através da sua fala, através da sua palavra? Lembre-se que lá no começo, tudo começa com a palavra do Abba, Pai. Nada ainda tinha se materializado, nada ainda era palpável, e o Pai dá uma ordem. O Pai dá uma ordem. E o Pai começa, não uma sequência de ordem, e as coisas começam a tomar forma. Isso é um exemplo para nós, e tudo vai terminar com a palavra final do nosso Abba Pai. Então, quando o Pai me deu o poder da fala, quando Ele te deu o poder da fala, era porque Ele gera uma expectativa que a minha fala vai ser construtiva. A minha fala vai ser uma fala de cura, uma fala de vida, uma fala que vai gerar força nas pessoas, convicções, uma fala que vai trazer acalento, que vai trazer paz, que vai trazer sossego, vai trazer conforto. Essa é a expectativa da nossa fala, segundo um contexto espiritual que gera sobre o mundo espiritual. O Pai não me deu o poder da fala para eu ficar maledicendo as pessoas. O Pai não me deu o poder da fala para eu ficar em grupos fazendo fofoca, falando da vida alheia das pessoas. O Pai me deu o poder da fala, não foi para mim gritar, não foi para mim espraguejar, não foi para mim maledicer ninguém. O Pai me deu o poder da fala para eu ser um cooperador do reino, para eu ser um abençoador do reino, da minha casa, do meu trabalho, do meu convívio social, dos meus amigos. E o que eu tenho produzido através da minha fala? É uma pergunta para mim e para você. Está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que coisa interessante. O que bem utiliza, come do seu fruto. Quando você diz, você mesmo é beneficiado. E nessa noite, mais uma vez, queremos lançar uma palavra de bênção ao corpo do Mashiach. Eu uso a minha fala, o poder da minha fala, para dizer, meus irmãos, sejam mais que abençoados no corpo do Mashiach, em nome de Yahshua. Seja você abençoado nessa noite com uma cura espiritual. Seja você abençoado com uma libertação de vícios. Seja você nessa noite abençoado pelo poder da fala na sua área financeira. Seja você nessa noite abençoado em nome de Yahshua, o Mashiach, em toda sorte
e todo embaraço que muitas das vezes surge na sua mente. Eu lanço uma palavra sobre a sua vida de bênção, que nessa noite caia por terra todo esse mal que te oprime, que faz você chorar, que faz você se abater, em nome de Yahshua Mashiach. Creia nisso. Chame a existência através da palavra. É necessariamente, muitas das vezes liberarmos a palavra. É uma proclamação. Você chama a existência. Você precisa proclamar a palavra. Você precisa olhar para alguém, olha para o seu filho, olha para o seu marido, olha para a sua esposa e libera uma palavra para ele. Libera uma palavra para ela. Não fique murmurando. Não fique com os pensamentos turvos que te levam ao declínio e faz que a sua emuná, a sua fé, ela enfraqueça. Lance uma palavra. Chame a palavra. Não fique apenas no abstrato, mas lance uma palavra, solidifica a palavra, em nome de Yahshua. Palavra de vida. Palavra que vai trazer conforto. A bênção da vida e da morte está sobre você. Eu e você não temos a palavra final, mas você tem a palavra da bênção. Você crê nisso, irmão? Eu não sou o dono da palavra, eu não tenho a palavra final, irmão Edmeia. Mas eu tenho a palavra da bênção. O Pai me deu o poder de abençoar. O Pai me deu o poder, através da minha fala, eu reverter situações. Você crê nisso? Você também tem esse poder. Você precisa liberar essas palavras. Você tem a palavra da bênção. Quantas pessoas amaldiçoam tudo? Amaldiçoam o trabalho, o casamento, a sogra, os filhos, o cão que está latindo demais. Quantas pessoas amaldiçoam tudo que vê na sua frente? A palavra nos revela de uma forma bem clara para abençoar. Abençoar. Não é amaldiçoar. Abençoar, irmão Roberto. Abençoar. Comece abençoando a sua própria vida. Coloque a mão sobre os seus lábios e diz: olha, a minha boca é abençoada. A minha boca, ela está aqui para produzir vida e não maledicência. A minha boca está aqui para produzir bem-estar na vida daqueles que podem me ouvir, daqueles que querem me ouvir, daqueles que gostam de me ouvir. A minha boca não está aqui para maldizer ninguém, para reclamar de ninguém, para conspirar contra alguém. Há quem julgue as causas, há quem julgue as causas. Muitas das vezes que nós somos injustiçados, eu não preciso liberar uma palavra maligna, maldita. É isso que o diabo muitas das vezes fica na espreita, querendo rebentar com aquele lar do Mashiach, com Filadélfia viva, fazendo que muitas das vezes de uma fonte que ela tem a necessidade, ela tem a missão de produzir águas doces e muitas das vezes daqui a pouco está produzindo água amargas. Quantas pessoas meteram o pau no irmão Romilson porque as datas que ele possivelmente entendia que poderia se materializar o arrebatamento e não aconteceu, as pessoas, em vez de abençoar o irmão, abraçar o irmão, consolar o irmão, muitos deles amaldiçoaram e muitas das vezes quer conspirar, levando outras pessoas, outros irmãos a ficarem contra. Que isso? Que isso? A minha palavra é uma palavra de incentivo. Olha, irmão, você errou, mas você está vivo, você tem a oportunidade de se levantar, de se erguer. Eu quero te abençoar com uma palavra de vida, eu quero te abençoar com uma palavra de paz, eu quero te abençoar com uma palavra que vai te trazer esperança. Era isso que Yahshua fazia.
Yahushua, ele sempre ensinou nós fazermos isso. O que Yahweh mais deseja é que sejamos abençoados e abençoadores. Assim sendo, que o nosso soberano Yahweh continue nos abençoando. E mais. Quando ele disse para Abraão, ele falou: Abraão, eu vou poupar sua vida, eu vou te guardar, tu vai passar perrengue, mas eu vou investir em você, porque eu conheço o teu coração, eu conheço a tua índole. E mais lá na frente, você tem uma missão a cumprir. Qual é a missão, soberano? Ser tu uma bênção. Abra a sua boca para abençoar. Abra a sua boca, meu filho, para que os meus propósitos venham se materializar. Tudo está no poder da fala, meu irmão. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Tudo está no poder da fala. E o que você tem falado? E como tem falado? E como você tem colocado as suas palavras? Com arrogância? Ou você tem colocado as suas palavras de uma maneira, ainda que seja ao entender de muitas pessoas dura, mas com sabedoria, para que haja um choque de entendimento? As palavras têm poder de mudar vidas. Use o poder da língua, use o poder da sua fala para o bem. Foi assim que Yahweh fez quando ele viu a terra num caos. Falar faz parte do nosso dia a dia, não tem como ficar em silêncio. Mas não precisamos falar o tempo todo. As Escrituras diz que há um tempo para ficarmos até calados. Não tem o que falar? Já abençoou o suficiente? Segura a onda agora. Vigia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz que até um tempo também de eu ficar quieto. Ficar calado quando outros faz sinal de respeito. Tá, irmão? Ficar calado muitas das vezes também é um sinal de respeito. Controlar a língua é necessário, irmão, e não divulgar um assunto confidencial é sinal de prudência. Não sai falando da sua vida para as pessoas, não. Não vai contando seus sonhos, seus projetos para qualquer pessoa, não, irmão. Tem muita gente que está com um atraso na sua vida porque fala demais, precipitadamente. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, fala para Yahweh, ou fala para o seu parceiro, ou fala para aquelas pessoas que estão envolvidas naquele projeto e segura a onda. Depois você, quando tiver isso tudo concluído, aí você canta um hino da vitória com os demais. Aí você pode fazer um gracejo, você pode festejar, mas seja prudente no seu falar. As Escrituras dizem que tem muitas pessoas que estão perturbadas porque falaram precipitadamente. As Escrituras vai dizer que até o tolo, quando ele se cala, ele é reputado como sábio. Quer falar muito? Fale da palavra. Quer falar muito? Fale através da oração. Com as pessoas nós temos que ter prudência no que vamos falar. Não abra guarda, seja um jardim fechado nas suas palavras. Hoje nós temos visto muita gente perturbada, muita gente que se desviou, muita gente que está enfraquecido no corpo do Mashiach. Sabe por quê? Porque foi contaminado por palavras que trouxeram confusão nas suas mentes. Com ensinamentos torpes, com ensinamentos de demônios, com doutrinas de demônios. Porque achou que era o bambambam. Achou-se alto-se confiante. Não, irmão. Pai nos trouxe nessa noite aqui para falarmos a respeito da responsabilidade de cada um de nós sobre as nossas palavras. Controlar a língua e não divulgar um assunto confidencial é sinal de prudência. Lembre-se disso. E discernimento.
Anote aí o que diz Provérbios capítulo 20, verso 19. Além disso, é sábio refrear a língua quando somos provocados. Salmo 4, versículo 4. Em outrora, sem o Ruach Kadosh na minha vida, na sua vida, a gente era brabo, abre aspas. Muitos brabos aí, muitos valentão, hoje não respira mais o ar que nós respiramos. Por quê, irmão Roberto? Porque se precipitou também no falar, não é vergonha. Se nós falarmos no afã do nosso emocional, o problema é certo dele se materializar. Por outro lado, as Escrituras também diz que há um tempo de nós fecharmos até a nossa boca, ficarmos, sabe, no sapatinho. Provérbios 25, versículo 11, ilustra a importância de escolher a hora certa para falar. O que diz lá, irmão Roberto? Como maçãs de ouro, em esculturas de prata, é a palavra falada no tempo certo. Até no tempo certo as palavras têm um poder, meus irmãos. Maçãs de ouro, por si só, já seriam bonitas. O contraste delas com esculturas de pratas realçaria a sua beleza. Assim também, quando escolhemos com cuidado a hora certa para falar nossas palavras, se tornam mais agradáveis e atingem o objetivo. Como podemos fazer isso, irmão Roberto? É só ficar atento. Pense primeiro no que você vai falar. Pensa. Porque uma palavra lançada, você nunca mais vai resolver o problema disso. Você pode pedir perdão à pessoa, você pode ajoelhar os seus pés, mas aquela palavra ela vai ficar ecoando para sempre. Fica, irmão Roberto, até a ciência já provou isso. Até a ciência já provou isso, que todo som ele ecoa para sempre. E a gente sabe aonde vai parar, né? A gente sabe aonde vai chegar. Nossas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir, ou não. É mesmo, irmão Roberto? É. Mas se falarmos na hora errada, elas poder, sabe, causar efeitos diferentes. O que é que diz Provérbio 15, verso 23? Anote aí, para depois você ler. Então fala lá. A seguir, a gente podemos entender essa ilustração. Então, irmãos, precisamos ficar atentos em tudo aquilo que a gente vai pronunciar, em tudo aquilo que a gente vai falar. Até porque somos ouvidos 24 horas, sem que você perceba. Lembre que o reino espiritual, ele não adormece, irmão. O reino espiritual não adormece. Sabe? Então hoje, com o decorrer da nossa caminhada espiritual, com o tempo de idade que pesa sobre nossas carcaças, nós precisamos amadurecer. Vamos ser mais tranquilos. Em outrora, quando nós não tínhamos essa presença, esse auxílio do Ruach Kadosh, a gente era assim, era assado, mas a gente estamos na mão do nosso olheiro. Ele está transformando a nossa vida e começa já pela nossa maneira de proceder com o nosso próximo, com a nossa fala. Use as suas palavras para gerar vida. Use as suas palavras como palavras construtivas e não destrutivas. Use as suas palavras para abençoar e não para maldizer. Há algumas situações em que realmente precisamos discernir a hora certa para falar, por exemplo, para alguém, talvez que nos ofenda. Mas mesmo com palavras intencionadas. Sabe? Por quê, irmão? Porque você está na frente, você é espiritual, você está num processo de amadurecimento, você não está bebendo mais leitinho. Ser ofendido, perder credibilidade não é nada fácil. Principalmente quando você sabe que você não está fazendo nada de errado.
Você está se esforçando a mantermos uma conduta não apenas diante dos homens, mas diante do Pai, porque o primeiro testemunho tem que ser diante dos olhos do Pai. Muitas das vezes dói, machuca, mas a gente não pode, sabe, deixarmos que no afã das nossas emoções, daquele momento de insatisfação e de indignação, a gente não use as nossas palavras como palavras de sabedoria, como palavras para abençoar as pessoas. Precisamos usar palavras bem intencionadas, sermos prudentes. Antes de falar, pense um pouquinho. Não fale precipitadamente, pense. Tem que ser prudente antes de falar. Eu quero falar. Eu vou falar. Não, calma. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa. Não, eu sou assim não, cara. Tá tudo errado. Tudo errado. Pensa, cara. Pensa antes de falar. Pô, é mesmo. Depois que a gente fala, dá ruim, né? Eu falei, claro, pô. Já falou. E essas palavras feriu, rebentou com alguém. E depois para consertar é muito difícil. Pessoa, ela pode até te perdoar, mas aquelas palavras que você lançou sobre ela, feriu ela, machucou ela. E hoje, como nós estamos numa live, como a gente está no momento aqui de comunhão, creio que é uma boa oportunidade para nós agora nos retratarmos com pessoas. Você pode usar agora aqui a rede social, eu também posso usar a rede social para falar, minha irmã, meu irmão, me perdoe se um dia eu usei com uma palavra áspera, que eu falei precipitadamente da sua pessoa, da sua conduta. Esse é um momento bom da gente se retratar um com os outros e pedirmos perdão e não voltarmos a praticar os mesmos erros. Então, de antemão, a cada irmão, a cada irmã, eu quero te pedir perdão. Se um dia você se sentiu magoado com o irmão Roberto, se sentiu triste com o irmão Roberto, libere esse perdão para mim, porque eu quero liberar também perdão para tantas pessoas que já me machucaram, que já me bateram doído, irmão. Estou de pé porque é o Pai que me sustenta. Eu quero também liberar perdão para essas pessoas, porque a cada dia, quando eu leio a palavra, quando eu mergulho aqui em águas profundas do saber, pelas revelações do Ruach Kadosh, à luz das Escrituras, eu começo a entender que eu fui levantado. Eu estou sendo mantido na terra para ser abençoador e não, sabe, usar minhas palavras como maledicência na vida de ninguém. Então queremos usar esse momento também para liberarmos palavra de cura. Você que foi ferido por uma palavra de alguém, nessa noite nós queremos liberar uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Queremos liberar uma palavra de consolo. Sabe, Alcha recebeu palavras duras também. E Alcha recebeu palavras duras. Ele é um exemplo. Arrebentaram com Yalcha, arrebentaram com os discípulos de Yalcha, com os apóstolos, com palavras duras. Mas eles, quando abriram a boca, foi para perdoar. Então, nessa noite, eu quero liberar uma palavra de perdão verdadeiramente, não é de hipocrisia, não. Uma palavra de perdão para todos aqueles que um dia me ofenderam e me machucaram. Eu libero essa palavra de perdão em nome de Yalcha. E você pode fazer o mesmo também. Outra situação que precisamos saber, quando falar, ao darmos testemunho a pessoas crentes, seja parente, seja amigo, queremos que eles conheçam a Yahweh. Esse é o preceito do testemunho, é que leve as pessoas ao conhecimento do soberano Yahweh. E não é por força nem por violência. É através das nossas orações, é através do nosso discernimento, falar as palavras certas, na hora certa, no momento certo, pode ajudar, tocar em corações endurecidos. Quero ficar por aqui.
E torço que você venha refletir o que tem saído da sua boca, como você tem usado as suas palavras. Isso é para mim e para você, irmãos. Isso nos faz refletir. O que eu tenho falado para as pessoas que estão muito próximas de mim? O que eu tenho ministrado na vida dessas pessoas? Matitial, capítulo de número 12, mais uma vez, para a gente estar encerrando aqui a nossa fala, diz: uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas. Você precisa ser essa boa pessoa para que saia de você coisas boas. Quando Yahshua nos separou, quando Yahshua nos chamou, porque ele crê que nós podemos nos tornar em umas pessoas de um testemunho exemplar, de uma conduta de excelência, para recebermos a sua aprovação. Mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más, irmão. Então, precisamos condicionar nossa mente em produzir coisas boas na vida das pessoas, porque isso volta para mim, isso volta para você. Lembre-se disso. E Yahshua, ele vai falando para os seus discípulos. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil, sabe, quando não sai nada positivo da nossa boca, a Escritura vai dizer que é palavras fútil, palavras infrutíferas, palavras que vão trazer morte, ainda que não seja instantânea, mas a um longo tempo, a longo prazo, vai arrebentando, vai arrebentando. Palavras fúteis que as pessoas disserem, delas deverão prestar conta no dia do juízo. Aquele grande dia lá, eu estou em Yahshua, tá, aleluia. Yahshua me justificou, irmão Horto. Sim, Yahshua te justificou, mas você não escapa do tribunal. Nem eu escapo do tribunal. Sabe? Yahshua vai falar, Roberto, você vacilou muito lá na terra, sabe? Usou muito palavras fúteis. Então você tem que dar conta dessas palavras aqui. Mas tá aqui, ó, no meu memorial, meu filho. Versículo de número 37, porque pelas tuas palavras serás absorvido. E pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, precisamos entender isso. Você quer reinar? Isso aqui é para quem sonha com um reino. Quer reinar? Você quer reinar 1000 anos com Yahshua? Cuidado com o que tu fala. Cuidado com aquilo que tu julga através da tua palavra. Cuidado com aquilo que você lê. Lê o suficiente, não agregue nada, não tire nada. Sabe? Não queira se colocar como mestre, como eu tenho visto muita gente aí. Isso pode, isso não pode, isso é, isso não é. Eu creio, não tenho dúvida, ninguém me convence de maneira ao contrário, que só temos fragmentos dessa verdade. Mas eu estou confortado pelo Ruach Kadosh, que é o suficiente para me manter vivo espiritual, para me manter vivo em comunhão, sabe? Eu pesquiso muito, com muita humildade eu falo para os irmãos, eu gosto de estudar a palavra, invisto em livros, assisto de tudo que eu posso e analiso. Aquilo que é, sabe, vida para mim eu absorvo, aquilo que não eu jogo fora. 85, 90% tudo eu jogo fora, porque só tem falácia, só tem carne falando. Sabe? Estudos muitas das vezes sem fundação, achômetro das pessoas. Mas eu sou uma pessoa que gosto de me instruir nesse sentido da palavra, eu gosto, eu pesquiso, eu invisto, eu gosto. Às vezes fico horas assistindo, estudando. Aquilo que é bom eu agrego e passo para frente. Aquilo que é ruim eu falo, opa, isso aqui é maçã podre. Isso aqui é maçã podre, isso aqui não edifica, sabe? É algo para destruir vidas. O diabo ele vai tentar minar a minha emuná, a sua emuná, enquanto nós estivermos aqui na terra gerando essa expectativa do arrebatamento, de um dia estarmos na nova Yahushalã celestial com o nosso Pai. E como ele vai fazer isso, irmão? Através da palavra. Através das palavras. Vai usar pessoas. Muitas das vezes com palavra mansa, com até, abre aspas, alguns ensinamentos
contundentes, convincentes, mas é armadilha, é furada. Vai mexer com a sua emonar, vai te trazer dúvida, ponto de interrogação. Tá cheio de gente caída aí. Tá cheio de gente caída. O que eu recebo na minha particularidade aqui, irmão Roberto, fulano, Bertando, eu falei, não posso fazer nada, né, irmão? Eu tenho que continuar com a caminhada. Por quê? Recebeu a palavra, recebeu os ensinamentos corretos, mas ficou, sabe, procurando chifre na cabeça de cavalo. Ou o que aconteceu? Através das palavras. Então eu vou ficar por aqui. Lembre-se que a responsabilidade das palavras é sua, é minha. Ninguém me força a falar nada, eu falo quando eu quero. Ninguém me força nada. Ninguém arranca uma palavra da minha boca se eu assim não tiver a iniciativa. A iniciativa é minha de falar. A iniciativa é sua de falar. Então vigiemos. Pedimos nas nossas súplicas, nas nossas intercessões, Pai, coloca, sabe, um serafim de fogo à porta dos meus lábios. Não deixe eu falar nada precipitado. E quando eu falar, me dê a oportunidade de antes falar, pensar o que eu vou falar. Porque tu me levantaste, tu me chamaste para gerar vida e não trazer morte a ninguém através das minhas palavras. Guarda essas palavras contigo no seu coração. Reflita nisso. Dobre a vigilância. Fique atento. Porque muitas das vezes o inimigo quer nos pegar através das nossas palavras e usando as palavras para nos confundir e nos ludibriarmos. Que o Eterno te abençoe com essa palavra. Que você seja fortalecido através dessa palavra. E nós vamos agora, através da palavra que foi deixado, em primeiro lugar, por Yalcha e depois por Shaul, ele escrevendo aqui lá dos Coríntios, no capítulo de número 11. Estarei lendo contigo a partir do verso de número 23. Pois eu recebi de Yalcha o que também vos entreguei, que Yalcha o Mashiach, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graça, agradeceu, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, e fazei isto em memória de mim. Aleluia. Aleluia. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por esse motivo, portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte de Yalcha até que ele venha. Ele veio, irmãos? Não. Por que nós fazemos parte do pão? Porque ele não veio. Tem muita gente aí que está ignorando, que foi convencido. Creio que não pelo Ruach Kadosh. Vou ser muito sincero. Mas nós cremos. Nós cremos. E o Pai continue falando comigo. Roberto, continue assim. Continue assim. Porque Yalcha não veio ainda. Ele está para vir. E nós estamos nos preparando. E uma das preparações que nós devemos ficar atento é, com a boca e com a língua. Porque tu foi levantado, tu foi gerado, até a data presente, para ser um abençoador através da sua fala. Libere palavras de vida, libere palavras de vitória, libere palavra de cura, libere palavra de libertação. Meio caos, meio problema, meia situação adversas, mas libere uma palavra. Mal vai embora. Eu sei que esse problema vai acabar. Eu sei que isso é só um momento. Essa angústia vai embora. Essa tristeza vai embora. Libera a palavra. Chame o que está espiritual para o presente, para materializar-se na tua vida e na sua casa.
É assim que nós abençoamos. É assim que nós trazemos vida. Então, nesse exato momento, nós vamos estar aqui partindo pão junto com os amados irmãos. Você que preparou o seu utensílio, você que nessa noite vai fazer o partir do pão. Eu vou estar aqui, pegando aqui rapidinho. Então, o texto vai dizer que na noite que Yahshua foi traído, ele junto com seus amigos, depois do Pessa, era uma noite de Pessa, eles tinham feito o seu jantar, eles tinham enchido já a pança, e Yahshua agora vai pegar um dos pães que estava na mesa do Pessa e vai instituir agora o partir do pão. E as pessoas, por não entender, por não interpretar, por fazer a exegese do que é isso, irmão Roberto? A interpretação do texto. Eles confundiram as bolas e ensinam as pessoas erradas. E infelizmente tem muitas pessoas que entraram por esse caminho aí do erro. Era noite de Pessa. O que era o Pessa, irmão Roberto? Era o jantar que Yahshua assim determinara aos filhos de Israel. E isso continua até os dias de hoje. Então Yahshua estava ali no Pessa, junto com os seus discípulos. E agora a Escritura vai dizer que ele vai tomar um pão. Ele vai tomar um pão. Dali que estava ali na mesa do Pessa. E vai instituir agora o partir do pão. E ele vai dizer: este pão aqui simboliza o meu corpo, partido e dado a vocês. Façam isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Então parta o seu pão, seja com quem esteja aí contigo. Se você não está com ninguém ao seu lado, você está partindo o pão comigo, está partindo o pão com o corpo no Mashiach. E ele disse: comam, porque este é o meu corpo partido e dado a vós. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão que simboliza, que é pão, não é carne, mas que simboliza o corpo do Mashiach. É um ato simbólico, mas muito significante, é um memorial. Façamos isso em memória do nosso mestre. Comamos. Te rendemos gratidão, ó Abba Pai, por tudo aquilo que Yahshua fez por cada um de nós. Ó Yahweh, ó Yahshua. Diz a Escritura que depois que ele ceiou, ele tomou o cálice e dando graça, ele diz: este cálice é o cálice do meu sangue, de uma nova aliança que faço convosco. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem, em memória de mim, e anunciem a minha morte, até que eu venha. E a minha pergunta é: ele veio? Não. Quem está no meio de nós? O próprio Yahweh, manifestando a sua espiritualidade através do Ruach Kadosh. Não é trindade, não é a terceira pessoa da trindade como ensinam aí a religião. É o Ruach Kadosh, o próprio Pai em espírito no meio da Kehilah do Mashiach. A Escritura vai dizer no Salmo 116, no verso de número 12 e 13, que darei eu a Yahweh por tantos benefícios a qual tem me feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome de Yahweh e de Yahshua enquanto viver. Proclame o nome dele agora. Invoque o nome de Yahweh. Invoque o nome de Yahshua. Agradeça a ele
por esse momento, por essa comunhão. Agradeça a Ele por ser contigo. Agradeça a Ele que Ele está passando nos vales contigo, está passando, sabe, sobre as campinas contigo, sobre os montes contigo. Ele está passando contigo nesse problema que você não procurou, mas veio ao seu encontro. O dia mal bateu na sua porta, mas lembre-se que o nosso soberano, através do seu Ruach Kadosh, Ele está com cada um de nós. Eu libero essa palavra de vida para você, eu libero essa palavra de incentivo, essa palavra de fortalecimento, essa palavra de renovo, hoje, no partir do pão do Mashiach. Ó Rial, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha. Bebamos, em memória de Yalcha, anunciando a sua volta, anunciando a sua morte, melhor dizendo, até que Ele venha. Bebamos. Glória seja dado a Yal e Yalcha. Bendizemos a força do seu poder e as suas benevolências para sempre. Que essa palavra, amados, possa te trazer cura na noite de hoje. E que você possa redobrar sua vigilância, porque um dia teremos que dar conta ao nosso Abba Pai, tudo aquilo que saiu dos nossos lábios. Louve mais, ore mais, pregue mais, vigie mais, e não tenho dúvida que em todos os aspectos da nossa vida vai haver uma mudança, e uma mudança radical. Eu creio nisso, eu creio nisso. Quero ficar por aqui, quero te agradecer pela companhia, por esse momento de comunhão, desejando para você um bom começo de semana, a bênção do dia do amanhã, porque é mais uma experiência, mais uma oportunidade para nós produzirmos frutos bons. Lembre-se que de uma pessoa boa só sai coisa boa. A Escritura vai dizer que a boca só vai falar aquilo que o coração estiver cheio. Se você se encher da palavra, se encher do conhecimento, se encher da humildade, se encher da simplicidade, você vai ser uma pessoa top, aprovada. E mediante as lutas possam estar aguerridas, mas o Pai vai estar com cada um de nós. Lembre-se disso. Beijo no coração. Beijo no coração de cada um irmão, de cada uma irmã, de cada família presente. E que você possa ser mais do que vencedor em Yahshua Mashiach. Obrigado, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Mestre nos permitir. Força e fé, juntos seremos. Juntos seremos mais fortes, ligados, sempre no amor de Yahshua Mashiach. Do meio para frente. Do meio para frente, irmão Roberto, do meio para frente. Por que, irmão Roberto? Para quem não sabe, do meio da frente você está no grupo dos motivados. Do meio para trás é um perigo. Do meio para trás é um perigo, irmão Roberto. É um perigo. Então, corra, mas corra do meio para frente. Forte abraço, beijo no coração e até o nosso próximo encontro na Emuná de Yahshua.